Olá a todos, estamos aqui em mais um videocast, o ERJ 75 anos, diversidade que inspira, conhecimento que transforma. Um agradecimento especial a todos vocês que estão ligados, no canal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, abrindo esse dia especial em menção à nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um momento importante para que a nossa UERJ possa mostrar um pouco das suas muitas potencialidades, Eu sou Felipe Januzzi, jornalista, assessor de comunicação da Pró-Reitoria de Saúde e a PR5, e também do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Esses videocasts são uma parceria, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação com a Comuns, que é a Diretoria de Comunicação da UERJ, e o nosso objetivo é dar voz a esses pesquisadores de nossa universidade. E nesse episódio, nós vamos falar sobre o tratamento da hipertensão e diabetes na pessoa idosa. Nós vamos dar um mergulho, sobre os principais cuidados no tratamento da hipertensão e do diabetes na pessoa idosa, destacando a importância da escuta, do acompanhamento contínuo e de práticas integradas de saúde para garantir qualidade de vida na velhice. E para tal, temos um convidado para lá de especial, que é o professor José Augusto Messias, um ilustre representante da nossa universidade. Professor Messias, é uma grande alegria, contar com a sua presença. O professor Messias é professor titular da UERJ. Eu vou falar resumidamente o currículo, porque é um currículo muito extenso, com muitas colaborações no âmbito da pesquisa, do ensino, na divulgação do conhecimento. O professor Messias é professor titular da UERJ, é diretor do Núcleo de Estudos da Saúde da Adolescência, que é o NESA, membro titular da Academia Nacional de Medicina, assessor ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e também é presidente do atual Congresso Científico do UP, que será agora no final de agosto. É uma honra recebê-lo, professor Messias. Obrigado. Mas antes de mais nada, a honra e o prazer de estar aqui também é minha, até porque num evento tão importante como esse, da Secretaria, inclusive, desse aspecto ciência, tecnologia e inovação, a gente poder contribuir com a difusão de algum conhecimento. É um prazer estar aqui. Ok, professor. Além do mais, só para relembrar, são dois botafoguenses conversando aqui. Professor, o senhor até costuma falar, que em se tratando de terceira idade, talvez o nosso foco não esteja tanto na saúde, mas na qualidade de vida, Então, para a gente chegar na terceira idade com essa qualidade de vida, há um caminho a ser percorrido. Que caminho é esse? O caminho é muito simples. A primeira pergunta é quase uma justificativa. Por que um diretor do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, o que ele está fazendo aqui num podcast que se refere ao tratamento da hipertensão e do diabetes no idoso? Eu acho que foi muito oportuno, eu já tive a oportunidade de conversar com isso, até com os organizadores do congresso lá do UP, que é sobre longevidade, porque tem um arco que a gente costuma dizer de uma maneira muito simplória para todo mundo entender. Existe o fenômeno da doença e o fenômeno do doente. Para os alunos residentes, nós costumamos, como professor, dizer o seguinte: a doença, o doente, é um evento terminal de uma doença que vem evoluindo silenciosamente ao longo de muitos anos. Eu costumo dizer, sem tomar muito tempo, nome mais inapropriado do que, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, a partir desse nome é que as pessoas começam a cuidar da saúde do coração. Essa doença vem desde o feto. Existem estudos de microscopia eletrônica de fetos abortados naturalmente, sim, que já demonstram em microscopia eletrônica algumas alterações que se transformarão na placa ateromatosa na pessoa depois de 40, 50, 60 anos. Então, de agudo não tem nada. Aquilo devia ser
evento terminal de uma doença chamada aterosclerose coronariana. Sim. Isso é um jogo de palavras, Carlos, porque ficou esse símbolo, infarto agudo, aconteceu agora eu tenho que me cuidar. E, especificamente, essas duas situações que estão pautadas para hoje, tanto a hipertensão arterial sistêmica como a hipertensão arterial sistêmica idiopática, aquela que não tem uma causa outra que leva à hipertensão, tumor de suprarrenal, tumor de porfírio, enfim, causas médicas, e o diabetes mellitus. Todas essas doenças estão presentes muito antes da pessoa ficar doente. E daí porque toda a prática preventiva, toda a prática de cuidados primários em saúde, acesso a levantamentos epidemiológicos de fatores de risco, e aí entra um denominador comum, que é um motivo de muito interesse até para os adolescentes, que é a obesidade, que eu poderia sintetizar hoje como sendo o palco, já que nós estamos perto do palco próximos a ele, né? O tratamento da hipertensão, do diabetes, da aterosclerose generalizada e várias outras doentes, eles devem conversar muito cedo, na adolescência. Nós temos um estudo que você conhece, você estava no NESA na época. Exatamente. O ERICA, o Estudo do Risco Cardiovascular em Adolescentes. Sim. 77 mil adolescentes em todo o Brasil, com municípios de mais de 100 mil habitantes, escolas públicas e privadas. Nesses adolescentes buscados na escola, eles não sentiam nada. Eram pessoas, até prova em contrário, saudáveis. E que avaliamos com exames laboratoriais, que eu vou falar em seguida dos resultados, praticamente 77 mil adolescentes. Pelo menos 20% juntando dislipidemia, colesterol, hipertensão arterial, sobrepeso e obesidade. Lembrando que a cidade do Rio de Janeiro é a campeã nacional de sobrepeso e obesidade. 50% da população adulta, mais de 18 anos, no Rio de Janeiro está acima do peso. E 18% são obesos. A obesidade hoje é um desafio global. Para mim, é a maior pandemia que nós vamos enfrentar. Já estamos e iremos enfrentar nas próximas décadas como questão de saúde pública prioritária. Porque pela primeira vez na história da humanidade, quando se começou a registrar isso, século XVIII, XIX, principalmente a partir do século XX, é um fator que se associa a uma expectativa de vida menor ao nascer das pessoas do que foi há 50, 60, 100 anos atrás. Pela primeira vez na história da humanidade, a população que está nascendo agora tem uma expectativa de vida menor do que a geração dos seus pais. E o único fator que se associa, ainda não se pode dizer que seja uma causa, é o excesso de peso. Seja o sobrepeso, o IMC de 25 até 30, sintetizando, de quilos por metro quadrado, e 18% aqui no Rio de Janeiro já são obesos, tem o IMC acima de 30. Isto é insuportável para qualquer sistema de saúde na atualidade. Você imagina, adolescentes no Brasil hoje são 45 a 50 milhões. Bota 50% acima do peso da população do Rio de Janeiro. Com certeza. Dá mais de 7 milhões. Com certeza. O senhor até adentrou na próxima questão que eu ia abordar. O senhor, enquanto diretor do Núcleo de Estudos da Saúde da Adolescência. A gente sabe que a adolescência é uma fase de vida essencial no desenvolvimento humano, né? Aí eu lhe pergunto, estrategicamente, qual a importância dessa conscientização e no desenvolvimento de pesquisas inerentes a essa fase, a adolescência, e a ressonância na terceira idade, sobretudo na questão da prevenção das doenças? O que o NESA hoje, por assim dizer, até de produção científica, elabora para que a gente possa ter um vislumbre dessas doenças e tentar minimizá-la na medida do possível? Esse estudo que eu acabei de relatar, estudo do risco cardiovascular em adolescente, que é o EGCA, que foi o acróstico que ficou conhecido, teve a participação como coordenação regional do NESA. O professor coordenador era o professor Moisés Sclot, que
que ele é brasileiro, se formou lá na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e emigrou para os Estados Unidos. Ele até hoje, já com mais de 80 anos, é o editor-chefe da American Journal of Epidemiology, que é talvez um dos melhores jornais nessa área no mundo. Sim. E a ideia é justamente essa: ver que a doença antecede, às vezes, por décadas, o doente. O hipertenso, geralmente, a maioria se faz diagnóstico com 40, 50 anos. O diabetes de adulto, o diabetes tipo 2, do adulto, da síndrome de resistência periférica à insulina, que é o fenômeno fisiopatológico básico, também é por volta dos 40, 50 anos ou coisa que eu vale. Mas a doença já estavam nessas pessoas há muito tempo. E como eu falei, o doente ele é um evento terminal da história natural das doenças. Por isso é que a gente vê a dificuldade de tratar o hipertenso, a dificuldade de tratar o diabetes, a dificuldade enorme de tratar a obesidade, que é uma compulsão, né? Ela é muito mais uma doença de natureza mental que leva à compulsão pela comida do que propriamente simplesmente ele é porque ele é desregrado, ele é mal educado. Não é nada disso. Sim. Ninguém é gordo porque quer. Sim. As pessoas são gordas porque não podem ser diferentes. E a gente tem que entender muito isso, que muito está na vida mental dessas pessoas. E já nascem com um perfil. Eu costumo brincar muito com os meus pacientes, se são acima do peso, alguns deles. Faz o seguinte: fecha os olhos e faz um retrato da tua família pelo lado da mãe na tua cabeça agora. Você está vendo aí um grupo deles que são gordinhos. Então é um fator genético que a pessoa já nasce com a tendência. Se expuser a uma dieta desbalançada, uma dieta descontrolada, uma dieta à base de hidrato de carbonos, inevitavelmente essa facilidade, vamos chamar assim, que a genética lhe impôs, vai se transformar no idoso hipertenso, diabético, com aterosclerótico, demenciado, tumores que estão associados à obesidade, alguns tipos de câncer têm uma associação. E cuidado nessa palavra, porque a associação não é causação. Existe uma série de coisas que são associadas a alguns problemas que nos acometem no binômio saúde e doença ao longo da vida. Mas não é causa única e específica, porque todas essas doenças são multifatoriais e a gente ainda está, vamos dizer assim, tateando nas pesquisas, como você está falando. E para terminar a resposta à tua pergunta, o nosso papel na universidade, na área da saúde, é formar profissionais conscientes e competentes e produzir conhecimento. E na área da saúde, principalmente da saúde na parte clínica, de atenção ao acolhimento à pessoa que adoece, é fazer isso de maneira modelar. Então o NESA, ele, com essas pesquisas, nós temos 3 programas de obesidade atualmente no NESA. Um deles até vai participar aqui em algum dia. Então é o programa do obeso simples, o Pique Vida, que é feito por uma nutricionista que dá uma orientação de natureza dietética, nutricional, para fazer uma dieta mais saudável, né? Não sair do hidrato de carbono, proteínas, vegetais, essas coisas todas. E um cuidado específico com o hipertenso também. Professor Messias, tudo que o senhor respondeu nessa questão anterior nos remete a pensar numa escuta ativa e o quanto ela é importante, sobretudo nos idosos, né? Saber escutar essa necessidade do idoso. E a gente sabe que hoje em dia o profissional médico, a gente está num evento aqui global de inovação e sabe que grande parte das novas tecnologias estão na área da saúde. A questão é como esses novos, sobretudo os novos profissionais, utilizarem essas ferramentas de modo que amplie essa escuta ativa, humanizando o tratamento e, quiçá, até prevenindo doenças. Eu sou meio provocativo, você sabe disso, você me conhece há muito tempo. Quando eu falo da importância de ter a noção desses problemas de saúde que precedem em muitas décadas a doença do idoso que eu digo 50, 60 anos, já na terceira idade.
Dizer que um longevo ou um idoso é saudável é um contrassenso, porque nenhum de nós, eu com 70 anos, tenho lá as minhas doenças. Mas a gente tem que cuidar. E tem que buscar qualidade de vida. Qualidade de vida, que você sabe, inclusive, foi uma discussão quanto ao título do nosso congresso, porque você longevidade e saúde, eu dizia longevidade e qualidade de vida, porque doente nós já somos. Sim. E hoje temos realmente muito recurso, como eu, uma confidência só para você, ninguém mais vai saber. Eu sou diabético há quase 40 anos. Sim. E ainda estou clinicamente bem compensado, porque me cuido, claro. Sim. Mas o que eu estava querendo dizer é que o tratamento, o cuidado ao longo das nossas vidas, eles têm focos muito diferenciados às vezes. Por exemplo, a criança, todo mundo, o neonato recém-nascido, 5 anos, 10 anos, ele é muito mais nas prevenções, na vacinação, acompanhar o crescimento nas curvas, o peso, etc. Assim, a escolaridade vai por aí afora, né? Sem desprezar que aí também tem doença, mas o mais comum é a puericultura, como a gente conhece. Quando chega na adolescência, continua um pouco isso, mas já tem um diferencial. A medicina já não é mais por procuração, porque a criança, quem dá a história é a mãe. Sim. Não, porque a criança não vai conseguir. O adolescente, ao tentar já o protagonismo da vida adulta, ele cria uma dificuldade, porque ele também quer ser o protagonista do seu sofrimento. E por toda razão, a família, os pais, as mães, ou algumas outras pessoas mais idosas, tentam de alguma maneira também fazer o relato do que elas percebem nele. Mas isso é o normal e a gente tem que aprender a fazer isso. E o adulto, normalmente ele até os 40 anos se sente o super-homem. Eu não tenho nada, não vou fazer nada. E aí começam a aparecer os problemas. Então, na ação médica, não tem nada mais importante do que a ausculta. Eu costumo dizer, e falei até isso há pouco tempo com os residentes, para ser médico você tem que ter empatia. Empatia é o quê? Gostar de gente. A empatia desenvolve um sentimento ao longo da vida de solidariedade, que no caso específico do médico com o paciente de qualquer idade, mais ainda do idoso, significa você estar ao lado do paciente, não incorporando, mas sabendo que qualquer sofrimento, por maior ou menor que seja, tem que ser responsabilidade tua, junto com o paciente, de dar os instrumentos que a medicina tem para. E a solidariedade desencadeia a nossa prática médica do dia a dia, que é a compaixão com o sofrimento da outra pessoa. Se o exercício médico, eu costumo brincar, pega a palavra compaixão, que nós acabamos de, eu tenho pena, eu tenho solidariedade, eu sei que você está sofrendo e que você está vendo em mim alguém que possa te ajudar. Você separa a compaixão com paixão. Se o médico não fizer isso com paixão, vai procurar outra profissão. Só para a gente finalizar, professor Messias, estamos próximos aí do congresso do UP, né? O congresso científico do UP, que é sempre uma atividade bem tradicional, historicamente falando, do nosso hospital. O senhor está como presidente do congresso. Poderia adiantar um pouquinho do que a comunidade uergiana vai encontrar nesse congresso, que é sempre um momento de congraçamento, de renovação de conhecimento, de integração? Você já viu que bota o microfone na minha frente, eu ligo um piloto automático e não paro de falar. Mas o que eu queria dizer, essa pergunta é muito boa, porque é um tema que se relaciona muito a isso que nós estamos conversando aqui, que é longevidade e saúde. O que eu posso dizer é que nós teremos a programação, eu participei de toda a estrutura das comissões de programação do Congresso, vai ser fundamentalmente isso, como é que se acolhe o idoso frente à realidade atual da medicina. E como você falou, nós estamos tendo que aprender a duras penas, não será mais para a minha geração com 76 anos, mas como nós vamos incorporar as novas tecnologias que são fantásticas, que estão mudando a história da perspectiva terapêutica das pessoas
pelos sistemas de saúde no mundo inteiro. Agora, a gente tem que ver isso como uma ferramenta que nos auxilia e não demonizar, como muita gente faz, que isso vai acabar com a medicina, vai acabar com o médico, vai acabar com a relação. Isto é para quem não tem ideia do que é ser médico. Quem não consegue entender que o papel do médico é, antes de mais nada, a empatia com o cliente, com o paciente, com a pessoa que está em sofrimento, ele está no campo errado. Vai ser outra coisa qualquer, porque medicina não vai dar certo com ele. A tecnologia do computador, os métodos de diagnóstico. Hoje no câncer, por exemplo, se não fosse o desenvolvimento tecnológico, muita gente viva hoje, sobrevivente a tratamentos modernos de câncer, já estariam rezando a missa de 10 anos. Com certeza. Né? E eu posso dar vários exemplos. A medicina cardiovascular, por exemplo, a endovascular bloqueia a aneurisma cerebral, que dilata com estente as coronárias. E um hipertenso que tem uma aterosclerose renal, que é intratável com remédio, vai lá e dilata com um negócio, com um balãozinho, e resolve o problema da hipertensão. Nós temos que agradecer a tecnologia, que é, a bem da verdade, a história da medicina desde os primórdios de Hipócrates no ano 445 a.C., ou antes da Era Comum, como alguns gostam de dizer. Se não deixar você cortar o meu microfone, eu acho que eu não paro de falar até amanhã. Foi um prazer, professor José Augusto Messias. Então sejamos médicos, pacientes ou sociedade como um todo, que estejamos preparados para essa medicina do futuro que já chegou, né? É a medicina do futuro de hoje. Foi um prazer, né? Muito obrigado. A sua participação, agradecemos, né? A verdadeira aula que a gente teve nesses poucos minutos. E ficamos aqui, né, com mais um episódio do ERJ 75 anos. Né? Agradecemos a todos que acompanharam o nosso canal. Né? E lembrando sempre que temos são 18 podcasts ao todo, com um conteúdo variado, mostrando um pouco das potencialidades de nossa universidade. Muito obrigado e até a próxima.